Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Karine Vilarino e hoje eu vou ensinar vocês como fazer uma retificação de terreno. Então, o que a gente vai aprender nessa aula? Nós vamos aprender como fazer as atualizações simples de informação na matrícula, como é a retificação administrativa, como se dá a anuência dos confrontantes, né, para fazer essa retificação. O que é a retificação judicial e eu vou mostrar para vocês um exemplo de material necessário para a retificação. Bom, pessoal, em primeiro lugar, o que é uma retificação de terreno? A gente precisa retificar, arrumar, corrigir um terreno quando as informações que tem na matrícula são diferentes das informações que tem lá no terreno real. Então, na verdade, a gente vai retificar a matrícula do terreno, tá? Então, como que a gente faz isso, tá? A atualização das informações, a gente faz de uma forma bem simples. A gente precisa, basicamente, ter os documentos que comprovem essas atualizações que a gente quer fazer. Por exemplo, na minha matrícula consta que a rua, né, o logradouro em que está inserido o terreno é um beco, uma servidão sem nome, alguma coisa assim. Depois foi instituído o decreto com o nome da rua, ganhou uma numeração predial e eu quero atualizar esse endereço na matrícula, tá? Isso são as atualizações simples das informações, tá? Esse tipo de informação. Como que eu vou fazer para atualizar essa matrícula? Bom, eu preciso ter um comprovante, um documento que comprove que hoje o terreno tem essas informações. Então, eu vou pedir uma certidão de cadastro imobiliário na prefeitura, vou pegar o decreto que instituiu a rua, alguma documentação que a gente possa protocolar no registro de imóveis, solicitando, então, que sejam atualizadas essas informações. Então, na verdade, naquele cabeçalho que tem lá em cima da matrícula, ele não vai mudar, né? Aquilo não altera. A matrícula, as informações sempre vão sendo acrescentadas depois, lá para o final da matrícula. Por isso que eu sempre recomendo que a matrícula seja lida de trás para diante, porque as informações mais atualizadas são as que estão no final. Então, às vezes, tu pega lá a matrícula, lá no cabeçalho inicial diz, rua sem denominação. Não, mas, né, um terreno de X metros quadrados. Não, mas na verdade, essa não é a informação do terreno. Se tu for ver lá no final do matrícula, tu já vê que aquele terreno foi parcelado, que teve uma retificação de terreno, que reduziu a área, já teve a averbação do nome da rua, tudo isso. Então, a gente sempre lê a matrícula de trás para diante, tá? Então, esse exemplo que eu dei são as atualizações simples das informações na matrícula. Aí, gente, vamos ver o que diz a Lei dos Registros Públicos, tá? Que é a Lei Federal 6.015 de 1975. Para quem trabalha com regularização imobiliária, para quem trabalha com registro de imóveis e com outros tipos de registros, é importantíssimo conhecer essa lei, tá? Então, se você não conhece, já fica aqui a dica para você estudar a Lei dos Registros Públicos, porque nós vamos falar bastante dessa lei. Então, o que diz no artigo 2213? O oficial, né, que é o registrador, retificará o registro ou a averbação de ofício ou a requerimento do interessado nos casos de omissão ou erro cometido na transposição de qualquer elemento do título. Então, por exemplo, tu vê que foi feita descrito alguma coisa errada, né? Pode pedir para que seja corrigido. Indicação ou atualização de confrontação. O que é atualização de confrontação? Por exemplo, nessa matrícula descreve que uma das divisas confronta com o lote do Zezinho. Só que, na verdade, aquele lote não é mais o Zezinho. Aquele lote agora é do Guinho. Então, isso seria a indicação, isso seria a atualização da confrontação. O meu lote, ele não faz mais divisa com o lote do Zezinho, faz agora divisa com o lote do Guinho. Então, isso é a atualização da confrontação. E alteração de dominação de logradouro público comprovada por documento oficial, que foi isso que a gente já falou.
Que mais? A retificação, que visa a indicação de rumos, ângulos de deflexão ou a inserção de coordenadas geográficas. Então, na verdade, sim, eu estou complementando a matrícula, eu não estou alterando nada, né? Eu estou complementando. Então, eu vou protocolar uma planta que agora tem a indicação das coordenadas geográficas, que tem indicação dos ângulos, né? Então, eu vou pedir para ser acrescentada essa informação. Reprodução da descrição da linha divisória de imóvel confrontante que já tenha sido objeto de retificação. Esse item F, o que é? Vocês lembram lá do terreno do Zezinho, tá? Agora é do Huguinho, né? Então, digamos que o Huguinho fez uma retificação do terreno dele, que é isso que a gente está explicando aqui, né? Eu aceitei, dei anuência da retificação dele e alterou ali a nossa divisa, né? Então, a divisa do lote do Huguinho com o meu foi alterada. Então, eu posso pedir para que na minha matrícula conste essa alteração da divisa, né? Então, isso seria o item F. E o item G, inserção ou modificação dos dados de qualificação pessoal das partes. Então, por exemplo, tá constando que o proprietário era divorciado, agora ele é casado, ou vice-versa. Então, isso é a atualização das partes. Então, comprovada por documentos oficiais ou mediante despacho judicial, quando houver necessidade de produção de outras provas. Gente, uma coisa que é bem importante que eu quero explicar para vocês, o que é uma menor poligonal, tá? A gente fala muito de menor poligonal porque a menor poligonal é a interseção, a superposição do polígono do terreno que está descrito na matrícula e o polígono medido no terreno real, tá? Então, por exemplo, aqui no item V, eu vou deixar aqui. Aqui, digamos que esse retângulo verde aqui seja a área da matrícula, né, que está descrito na matrícula, ele tem toda a descrição. A gente desenhou, né, conforme está descrito na matrícula e deu esse polígono. Aí, a gente chamou um topógrafo para ir lá na área real, né, na área lá no local, e ele fez o levantamento da área e deu essa área aqui, bem diferente, né? Aí ele sobrepôs a área da matrícula, porque daí diz, é tantos metros da esquina, Então ele sobrepôs, né, a área da matrícula com a área real e deu essa área aqui que a gente chama de menor poligonal, tá? Em algumas prefeituras, para a gente não ter que retificar o terreno, a gente pode fazer o projeto e até a incorporação mobiliária em cima da área da menor poligonal. Por quê? Na área da menor poligonal, eu não estou infringindo o direito de ninguém. Então, por exemplo, assim, digamos que eu vá fazer o meu projeto, tá? Desenvolver o meu projeto legal na área da matrícula, tá? Fiz nesse retângulo aqui verde. Quando chegar na hora de executar o meu projeto, minha obra, não vai caber no terreno real, entendeu? Então, né, é um projeto que vai tá direito só no papel, né? Então, ele não vai caber na área real. E, no caso, por exemplo, digamos que aqui, aqui eu tenha um vizinho, tá? Um confrontante. Se eu fizer o meu projeto, né, na área real, somente na área real, como é que o registro de imóveis vai saber se eu não estou invadindo essa área aqui do vizinho? Porque o registro de imóveis não vai lá olhar, né? Então, assim, por isso que a gente utiliza a menor poligonal. A menor poligonal se dá no levantamento planimétrico elaborado por um topógrafo. O topógrafo vai lá fazer o levantamento e o desenho das medidas do local, assim como o desenho que está descrito na matrícula. Daí ele faz essa sobreposição. Então, o projeto de edificações pode ser desenvolvido considerando a menor poligonal como a área do terreno. Mas há casos em que a área pode diminuir muito se a gente utilizar a menor poligonal. E neste caso é preferível fazer a retificação administrativa do imóvel. Então, por exemplo, aqui, vamos voltar. Digamos que a gente fosse utilizar a menor poligonal. Eu vou ter que fazer meu projeto só nesse pedacinho aqui,
né? Sendo que, na verdade, o meu terreno tem tudo isso aqui. Então, tem toda essa área aqui que de fato existe lá e que eu não iria poder utilizar no meu projeto, né? Eu ia ter que fingir que essa área não existe. Então, nesse caso, é melhor a gente retificar o terreno, né, para a área real constar na matrícula para a gente poder utilizar essa área no meu projeto de edificações. Então, voltando lá à lei dos registros públicos, né? Continuando no artigo 213. Então, o oficial retificará o registro ou a verbação, né? A requerimento do interessado no caso de inserção ou alteração de medida perimetral, né? Então, eu vou ter que alterar as medidas perimetrais do meu terreno. Então, tipo, nessa medida aqui, digamos, que antes era 100, agora, né, na matrícula dizia que era 100, só que no local lá tem 110. Então, eu vou ter que retificar essa matrícula, dizer que não registro. Olha só, aqui tá dizendo que 100, mas lá no local eu tenho 110. Então, é isso que eu vou ter que fazer. Então, a requerimento do interessado no caso de inserção ou alteração de medida perimetral que resulte ou não alteração da área, instituído com planta e memorial descritivo, assinado por profissional legalmente habilitado, com prova de anotação de responsabilidade técnica no Conselho Regional de Engenharia. Aqui tá errado, né, gente? No competente Conselho Regional de Engenharia ou de Arquitetura, né? Na época da lei ainda era tudo junto. Assim como pelos confinantes. Então, além do profissional assinar essa planta e o memorial, os confrontantes também têm que assinar. Os vizinhos. Então, anuência dos confrontantes. Como é que a gente pega a anuência dos confrontantes, tá? Como é que eles se manifestam? Então, eles podem assinar na planta de retificação, a gente deixa espacinho lá para eles assinarem, né? Caso a gente não consiga entrar em contato com os confrontantes, a gente pode dizer para o registro de imóveis, dizendo, olha, não conseguimos pegar a assinatura deles na planta, né? Então, a gente gostaria que vocês notificassem, então, os confrontantes. Então, a gente, não conseguiu assinatura na planta de retificação, então a gente vai tentar notificando pelo registro de imóveis ou pelo registro de títulos e documentos, que o registro de imóveis é que então solicita para o registro de títulos e documentos que faça essa notificação. Bom, então, eles tentaram lá, se eu não me engano, eles têm 2 tentativas, tá? Com dias diferentes, eles vão em horários diferentes, para ver se eles encontram os confrontantes, né? Naquele local que a gente, ou lá no próprio imóvel, ou em algum lugar, no endereço que a gente sabe, que eu tô dizendo o interessado, né, nessa retificação. Que a gente possa ter informado para o registro de imóveis onde pode ser o local de moradia ou de trabalho, né, desse confrontante. E se eles não encontrarem então, não sendo encontrado ou estando em lugar incerto e não sabido, o que eles fazem? A gente faz a notificação do confrontante mediante edital. Então, ele é publicado 2 vezes em local de grande circulação, que não tem definição do que seria um jornal de grande circulação. Então, é feito esse edital e o confrontante, então, tem 15 dias para se manifestar em qualquer um dos casos. Se ele foi notificado, ele tem 15 dias para se manifestar, né? Ou, se foi para o caso de edital, ele também tem 15 dias para se manifestar. E o que diz lá no inciso 2º, no parágrafo 4º? Presumir-se-á a anuência do confrontante que deixar de apresentar a impugnação no prazo da notificação. Ou seja, quem cala consente. Então, assim, o confrontante, ele tem que ir lá no registro de imóveis comparecer e dizer que ele não aceita, tá? Se ele aceitar, ele não precisa ir lá comparecer. Agora, se ele não aceitar aquela retificação, se ele não estiver de acordo com aquela retificação, aí sim ele precisa se manifestar. Se passar do prazo ele não se manifestar, entende-se que ele concordou. Karine, quem são os confinantes, né? Quem são os confrontantes de quem eu tenho que pegar a assinatura? Isso também está escrito lá na lei.
no inciso 2º, no parágrafo 10º. Entendem-se como confrontante os proprietários e titulares de outros direitos reais e aquisitivos sobre os imóveis contíguos, tá? Então, o que são os direitos reais? Propriedade, superfície, servidão, usufruto, tá? Então, por exemplo, se o imóvel do confrontante, né, o imóvel confrontante tiver registrado, tiver um usufruto, o usufrutuário que estiver lá morando, ele pode assinar essa planta, tá? Ele é considerado confrontante. Então, retomando ali, o 5º é o uso, a habitação e o direito do promitente comprador do imóvel. Se tem um contrato de compra e venda, né, o promitente comprador também pode assinar como confrontante. Então, e daí em casos específicos, né? Por exemplo, digamos que eu tenho um condomínio geral, que o condomínio geral é aquele condomínio que não é o condomínio edilício, tá? É um condomínio em que é um terreno, um imóvel em que há mais de um proprietário e não tem localização incerta, a localização é incerta de quais são as partes, de qual parte do imóvel é de cada proprietário. Isso é um condomínio geral, né? Então, no condomínio geral, qualquer um dos condôminos pode assinar. No condomínio edilício, é o síndico que assina, tá? Como confrontante, e a gente precisa apresentar a ata que elegeu esse síndico. No condomínio por frações autônomas, que é quando tiver em registro de incorporação, então, por exemplo, o empreendimento foi lançado com registro de incorporação, mas o condomínio ainda não foi instituído porque o imóvel ainda não está pronto, né? Então, o condomínio a gente só institui depois que tiver o habite. Então, não está pronto, não tem síndico. Então, quem pode assinar é a comissão de representantes, né? Com a ata que elegeu a comissão de representantes. Imóvel que tiver em processo de inventário, né? É o inventariante que pode assinar e a gente tem que entregar a certidão, né, de inventário, constando lá o nome do inventariante. Imóvel de empresa, a gente precisa, quem pode assinar o representante legal, então a gente olha lá no contrato social, vê quem pode representar a empresa nesses casos, tá? Às vezes é mais de um sócio, mais de um administrador. E imóvel em posse de terceiro, o posseiro pode assinar com a escritura de posse, o usufrutuário pode assinar, o promitente comprador pode assinar, dentro daqueles direitos reais que eu já tinha comentado, são as pessoas que podem assinar como confrontante. Aí, continuando, né, na lei dos registros públicos, são considerados confrontantes somente os confinantes de divisas que forem alcançados pela inserção ou alteração de medidas perimetrais, tá? Isso aí, gente, é bom a gente ter um pouquinho de atenção, porque às vezes a gente se engana, tá? Um pouco com quem tá sendo alcançado por alteração das divisas, tá? Por exemplo, eu fiz aqui um esqueminha. Digamos que nosso terreno é esse terreno X, tá? Nosso terreno é esse terreno verdinho aqui, e a gente vai alterar a medida X, tá? Seja para maior, para menor, não importa se é para maior ou para menor. A retificação, tanto faz para menor ou para maior, ela precisa da anuência dos confrontantes, tá? Isso é bem importante. Então, quais os confinantes serão afetados pela alteração da divisa X? O que tu acha? É o confinante A? É o B? É o C? É o D? E aí, o que tu acha? Vamos ver. A resposta é o B, o C e o D, né? Por quê, Karine? Por que o B, o C e o D, né? Se eu tô alterando a divisa com o terreno D, por que o B e o C tem que assinar? Porque digamos que se eu aumentar essa divisa com o terreno D, que é esse exemplo aqui, né? Ó, eu aumentei a divisa, o terreno C, o meu terreno vai estar entrando dentro do terreno C, né? E a mesma coisa dentro do terreno B, porque eu posso estar pegando uma parte ali do terreno B, como mostra aqui o exemplo, né? E o terreno D, no final das contas, ele não é afetado, né? Mas ele é alcançado por essa modificação, porque muda ali, pode mudar
né, ali a confrontação dele. Então, eu sempre, quando vou fazer a retificação, eu pego, né, a anuência dos confrontantes desses casos. O único nesse caso aqui que ficaria fora seria o A. Agora, por exemplo, se o terreno A, né, se ele terminasse aqui no meio e eu fosse puxar uma linha para cá, aí ele seria afetado. Então tem que tomar um pouco de cuidado, assim, para ver quem são os confinantes, os confrontantes que serão afetados pela alteração nas medidas da divisa. E às vezes a gente altera todas as divisas, ou altera mais de uma divisa. Então, assim, é bem comum acontecer de todos os confinantes ter que assinar, tá? Então, como é que é o fluxo, né, da retificação? Fiz aqui um resuminho. Então, a gente vai retificação do terreno na matrícula, tá, gente? Tudo isso a gente está falando de modificar a matrícula. Então, a gente contrata o levantamento planaltimétrico, né? Porque a gente já sabe que o terreno real é diferente da matrícula, né? Então, a gente contrata o levantamento planaltimétrico e elabora o projeto de retificação, né? Ali a gente vê exatamente ali o que é a área real, o que a área que está na matrícula e a área real, né? Aí, gente, algumas prefeituras, tá? A gente passa por aprovação. Por quê? Tá? Deixa eu voltar aqui. Nesse caso aqui, tá? A rua, ela não é afetada, tá? Mas digamos que essa rua, né, que a gente fosse alterar a medida, pode ser que a gente fosse alterar a medida para cá, né? Para cá, ó. A rua, ela é pública, né? Então, a prefeitura geralmente também é um confinante. Então, a anuência da prefeitura, em muitos municípios, se dá através de uma aprovação, tá? Mas isso não é em todos os municípios que faz aprovação, que carimbam, tá? Mas em alguns municípios, a anuência da prefeitura se dá através de um processo de aprovação. Então, eu coloquei aqui a aprovação do projeto na prefeitura, anuência dos confinantes. Todos os confinantes se manifestaram, eles assinaram a planta ou se manifestaram na notificação do registro de imóveis? Foram encontrados? Não. Então, a gente vai fazer por edital, né? E daí no edital tem todo o trâmite lá do edital. Ou se sim, todos foram assinados, a gente faz a juntada da documentação, protocola no registro de imóveis e sai a emissão da matrícula retificada. Aí, gente, continuando aqui o processo, tá? Esse processo em amarelinho são processos que acontecem na prefeitura. Muitas vezes a gente precisa também retificar o cadastro imobiliário da prefeitura, né? Então, a gente aproveita, quando eu tô fazendo a retificação de matrícula, eu sempre aproveito também para quando sai a matrícula retificada, verificar se na prefeitura a gente não tem que também retificar o cadastro imobiliário, né? Então, eu geralmente faço isso, solicito, né, atualização cadastral na Secretaria da Fazenda e peço daí a certidão de cadastro municipal atualizada para apresentar para o cliente e dizer que está tudo certinho, né, tanto no registro de imóveis quanto na prefeitura. Então, esse é o resumo do fluxo da retificação. Agora, gente, e se o confinante impugnar a retificação? Se o confinante não quiser assinar minha planta, foi notificado pelo registro de imóveis ou viu no edital e foi lá no registro de imóveis, se manifestou e disse não, eu não aceito, não quero, né? O que acontece? Então aqui, se houver impugnação fundamentada, gente, isso é muito importante, fundamentada. Ele não pode simplesmente chegar lá no registro de imóveis e dizer não, eu não quero porque eu não gosto do meu vizinho. Eu quero complicar a vida do meu vizinho. Eu quero extorquir meu vizinho. Eu quero prejudicar meu vizinho, eu sou chato, eu não quero fazer nada disso, eu não quero... Não, tem que ser uma impugnação fundamentada. Ele tem que dizer para o registro de imóveis por que ele não quer, tá? Então, assim, se houver a impugnação fundamentada por parte de algum confrontante, o oficial, né, do registro de imóveis, ele vai intimar o requerente, né, no caso o proprietário, profissional que houver assinado a planta e o memorial, e no prazo de 5 dias eles têm que se manifestar sobre a impugnação. Então, né, digamos que fui eu o profissional que fiz, eu vou lá com o meu cliente
e vou dizer, não, olha só, eu tô fazendo, eu tenho as justificativas, isso que eu vou dar uma de advogada aqui, né, perante o registrador, para dizer, não, olha só, essa impugnação, ele tem a justificativa deles, mas eu mostro aqui o meu documento tal e tal e tal, que tá certo, que esse terreno tem as divisas consolidadas há muito tempo, então, né, eu vou lá me justificar, né, para o registro de imóveis, dizer por que eu, profissional, estou solicitando essa retificação, tá? Bom, mas não houve, o registrador não ficou muito convencido e nenhuma das partes formalizou uma transação amigável para solucionar, né? Então, não foi convincente, conversei, né, com uma das partes, não houve, né, transação amigável, a gente não entrou num acordo e o registrador também não entendeu que haveria um acordo. Então, o que vai acontecer? Ele vai remeter o processo ao juiz competente. Então, ele vai remeter essa retificação à vara dos registros públicos, tá? Então, como é que é o resumo aqui da impugnação? O confinante se manifesta impugnando com fundamentação, né, a retificação. O requerente e o responsável técnico são intimados a manifestar a defesa. Há uma tentativa de transação amigável e, não havendo, o oficial remeterá à vara de registros públicos, tá? Aí, nesse caso, gente, a nossa retificação, que até então tinha tudo para ser uma retificação extrajudicial, que a extrajudicial a gente faz só no registro de imóveis, submeteu ao registro, a vara dos registros públicos, ela passou a ser uma retificação judicial, né, que é feito perante o juiz. Bom, gente, daí a parte técnica aqui a gente pode, claro, né, fazer prova, dar depoimento e tal, mas assim, aí tem que deixar pro advogado, né, o requerente vai contratar o advogado para tramitar essa causa e a gente, né, só vai ajudar ali no que for preciso, que for competência nossa, tá? Então, a retificação passa de extrajudicial e passa a ser uma retificação judicial, que vai demorar muito, muito, muito mais. Aqui eu trouxe para vocês como que é uma plantinha de retificação, tá? Então, assim, ó, aqui no lado direito, acima do selo, né, daí depende, claro, do layout da tua planta, a gente coloca que o proprietário indica a matrícula, né, sobre qual que ele tá assinando, né, a matrícula dele, né, a listagem aqui, então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 proprietários, e eu faço aqui a planta da situação atual e a plantinha da situação proposta. Então, a situação atual, que é conforme a matrícula, e a situação proposta, que é como é o terreno no local, né? Então, aqui, situação local, situação atual, que tem na matrícula, e a situação proposta que eu quero alterar. Então, aqui, por exemplo, eu alterei essa divisa aqui, de 26, ela passou para 22,23, então eu estou diminuindo, e mesmo assim eu preciso pegar a assinatura dos confrontantes, tá? Independente se a alteração das medidas e da área tem que ter assinatura dos confrontantes, não importa se é para mais ou para menos. Então, aqui, eu estou identificando as minhas matrículas, né, o número das matrículas, aqui, as medidas do terreno, esse é a matrícula do terreno que eu estou retificando. Aqui eu tinha uma rua, então aqui tem a numeração, outra numeração, né, que eu tinha uma servidão. Aqui eu tenho a numeração do lote, a numeração do meu lote, a numeração do outro lote com a indicação da matrícula, o nome da rua, né, aqui a indicação do meio-fio, tudo direitinho, gente. Tem que estar tudo isso constando, tá? E aqui é o memorial de retificação. Então, o que é o memorial de retificação? A situação atual é a transcrição da matrícula, né? Então, eu vou transcrever como está a minha matrícula, como ela é agora e como eu gostaria que ela fosse, né? Então, aqui, eu vou descrever conforme a plantinha, aquela da situação proposta. Então, descrevo, né? Então,
um lote urbano que tomou o número 280 da rua Valdemar Pereira de Vargas, anteriormente não tinha número, que corresponde no mapeamento geral da cidade, ao lote tal, tem X metros quadrados, situado na Rua B, que é a atual Rua Valdemar Pereira de Vargas, esquina com corredor de passagem, aqui ó, dizendo que foi alterado, daí ao noroeste tanto, ao suleste tanto, né, ao oeste tanto, que é importante, né, gente, não sei se vocês viram aqui, tá meio escondidinho, mas aqui tem a Rosa dos Ventos, né, mostrando os pontos. A direção de cada um dos pontos. Então, mostrando aqui todas, né, onde eu quero alterar, e eu altero aqui também as confrontações. Lembra que eu já tinha falado das confrontações? Então, por exemplo, se o meu terreno dizia que antes ele confrontava com o terreno do Zezinho, mas agora, na verdade, a confrontação do terreno é com o Guinho. Né, continuou, o terreno é o mesmo, né, gente, o terreno não mudou, mas o proprietário agora é o Huguinho. Então, eu informo, né, que agora o proprietário do terreno confinante é o Huguinho. E como que eu sei isso, Karine? Tu vai pedir as matrículas atualizadas dos lotes dos confrontantes. Então, por exemplo, aqui, ó, essa matrícula eu pedi uma matrícula atualizada, essa aqui eu pedi atualizada, essa eu pedi atualizada, essa eu pedi atualizada, tá? Então, eu peço a matrícula atualizada para ver quem hoje está constando na matrícula como proprietário. Só que, gente, às vezes acontece que a pessoa comprou o terreno, né? Tem foi feita a escritura, só que a pessoa não registrou a escritura na matrícula. Então, às vezes a pessoa que está ali ocupando o terreno, ele acha que ele é o proprietário do terreno, né? Só que, na verdade, ele não está constando como... Ele não é o proprietário porque não está constando na matrícula. Então, tu tem que pegar a assinatura de quem está constando na matrícula como proprietário e não de quem acha que é o proprietário, tá? Então, isso é muito importante. Então, é importante pegar a matrícula atualizada dos confinantes, tá, gente? Então, gente, é isso. Espero que tenham gostado. Se gostaram, dão um like ali no meu vídeo, curtam, se inscrevam no canal. E se tiverem alguma dúvida e alguma sugestão de conteúdo, deixa aqui pra mim. Beijão, obrigada!